Português 2. Dificuldades do português para hispanofalantes. Para este trabalho de fonética e ortografia, vamos desenvolver o conteúdo específico das vogais e ditongos nasais. São elementos que suscitam dificuldades nas aulas de português língua estrangeira. Esta unidade didática começará com uma breve explicação gramatical da divisão das vogais em português, já que as vogais podem ser orais e nasais. São orais aquelas cuja ressonância se produz na boca. São nasais as vogais que, na sua produção, ressoam nas fossas nasais. A continuação, descreveremos as vogais nasais. As vogais nasais em português podem ser tônicas ou átonas. As tônicas são pronunciadas com maior intensidade do que as átonas. Temos, por um lado, as vogais tônicas, o I, tinto, E, cento, an, pranto, o, tonto, o, mundo. E as átonas, I e U, vintar e umbigo. Como podem observar os nossos alunos, as vogais nasais nem sempre levam o til. Este é um aspecto que costuma causar confusão. Também explicaremos os ditongos nasais. Os ditongos nasais em português são decrescentes, ou seja, são constituídos por uma vogal seguida de semivogal. Foneticamente existem na língua portuguesa duas semivogais, I e U. Os ditongos decrescentes nasais em português podem ser em, alemães, oin, anões, ão, adoção, uin, muita. Em final de palavra, a grafia ão representa o ditongo ão e em e ens correspondem no português europeu a em. Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a vogal. O exemplo, mãe. Estas atividades realizar-se-ão na turma de terceiro DESO, nível A2. Neste ano, teremos 2 horas letivas por semana para trabalhar os conteúdos relacionados com este nível. Trabalharemos as 4 destrezas, compreensão e expressão oral e escrita. Como os nossos alunos apresentam mais problemas nas destrezas orais, estas serão as partes que terão mais importância nas nossas aulas de português língua estrangeira. Aqui temos os 2 materiais principais que vamos utilizar. Se só houvesse uma letra de Inês Pulpo e um bosque de palavras de José Antônio Gomes. A primeira atividade que faremos será a audição e leitura do poema Verdes são os Campos, de Luís Vaz de Camões. Os alunos deverão preencher uma tabela onde escreverão as palavras que tenham os sons nasais indicados. Ouviremos o poema e depois os alunos o lerão. Depois da leitura, corrigiremos a tabela. Embora não esteja relacionado com os conteúdos de fonética e ortografia, este poema também nos servirá como uma ferramenta para falar do maior escritor em língua portuguesa. A seguinte atividade, a número 2, é simples, mas aparecem as palavras onde os nossos alunos dão mais erros. É frequente ver erros nos seguintes pares: mão, mão, pão, pau, verão, virão. Neste caso, terão de assinalar as palavras que ouvem e depois usar este vocabulário numas frases. Leremos também as soluções em voz alta para praticar a pronúncia. A última atividade será a de avaliação. É a fábula do leão e o rato do livro Se Só Houvesse uma Letra. Este livro encontra-se na Biblioteca Digital do Plano Nacional de Leitura. É um recurso muito útil porque temos o áudio e o texto disponível de forma digital. Em primeiro lugar, os alunos ouvirão a história e completarão os espaços dados.
Uma vez lida e corrigida, deverão assinalar as vogais e os ditongos nasais que encontram na lenda. Esta atividade também será corrigida na aula para resolver as dúvidas que possam surgir. Para terminar, os alunos deverão fazer um resumo da lenda e contá-la aos seus colegas. Ou seja, que como podem observar, da mesma lenda aparecem 3 exercícios diferentes. Poderíamos ainda trabalhar os valores que transmite a história através das suas personagens. Para finalizar a unidade didática, utilizaremos as tabelas ou rúbricas de avaliação que se baseiam no Decreto 98/2016 de 5 de julho, que estabelece o currículo da educação secundária obrigatória. Temos uma tabela para cada uma das atividades. Cada uma delas descreve o bloco ao qual pertencem os critérios de avaliação e os estándares de aprendizagem. Além disso, cada uma delas terá a sua própria grelha de avaliação. Na atividade 1, ou A, avaliaremos a compreensão de textos orais e escritos. Na atividade B, trabalharemos a compreensão de textos escritos. Ali podem ver na grelha os resultados da avaliação. E na atividade C, trabalharemos a expressão de textos orais. Em conclusão, diremos que através destas 3 atividades trabalharemos as 4 destrezas com o fim de conhecer e identificar as vogais e ditongos nasais.